A Rádio Arte está no ar mais uma vez. É um prazer receber mais uma vez o Centro de Letras. Tá? Nós temos aqui Cleiton Eleutério, nascido na cidade de Flores. Tudo bom, Cleiton? Olá, tudo bem? Prazer tê-lo aqui na rádio, Prazer tá? estar aqui de volta. Que bom, é bom demais tê-lo aqui na rádio. Sexto período de letras, né, Cleiton? Isso, Temos também Carliana, que já participou da rádio, já esteve aqui na rádio, Carliana Santos, vice-presidente do DA, o Cleiton é o presidente, Carliana é o vice-presidente, também do sexto período, ok, Carliana? Olá, bom dia. É um prazer estar de volta. E sim, sou do sexto período de letras. Da cidade de Mirandiba, também pernambucana. Aliás, todos vocês são pernambucanos, exceto Giovana, né? Sim, sim. exatamente. Giovana é de Princesa Isabel, na Paraíba, É diretora de, sim. diretora de comunicação, quarto período. E do primeiro período temos o Wellington Araújo, diretor de assistência estudantil e direitos humanos da cidade de Triunfo, tá? E eu, cearense. Aqui temos um misto de nordestinos, um cearense, um paraibano e 3 pernambucanos. Prazer tê-los aqui, obrigado por estar aqui na rádio mais uma vez. Só lembrando para os inscritos, os ouvintes da rádio, que nós já temos vídeos dos estudantes de letras, tá? Naquele momento, Cleiton, Carliana e Clara participaram, apresentaram as demandas, né? Compartilhamos gostos musicais, indicamos livros, foi bem interessante, bem prazerosa aquela nosso encontro, né? Sim. Hoje não vai ter indicação musical, hoje a gente vai ter um assunto focado nas demandas do curso, tá? Mas depois eu vou apresentar aqui alguns livros, tá? Que eu tenho aqui para a gente colocar como indicação, tá? Bom, o planejamento aqui são 2 vídeos. O primeiro vídeo, eu quero que ouvir de vocês sobre as demandas do curso, né? As carências. Isso já começou na Rádio Arte, essa discussão, mas vamos dar continuidade, né? Inclusive, na Rádio Arte também tem um vídeo com a posse, né? Da diretoria do DA, também, quem quiser assistir lá como foi a posse, está lá disponível no YouTube. Bom, vamos começar pelo presidente. Cleiton, com a palavra, fala aí quais são as suas necessidades prioritárias para o curso de letras. Então, bom dia, né, a todos. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários. Como já foi apresentado, me chamo Cleiton. Atualmente estou como presidente do Diretório Acadêmico de Letras. Também estou no sexto período, se Deus quiser, estarei partindo para o sétimo logo mais. E também, como já foi falado, já tivemos presentes aqui na Rádio Arte, né? Dissemos algumas demandas do curso. E daquele momento para cá, tivemos a posse e começamos nossas atividades. Nesse período remoto, não tivemos como fazer grandes eventos ou se movimentar de uma forma maior. Mas já conseguimos, né, nos reunir entre si para ver alguns projetos, rever outros, para colocar em prática a partir do início desse próximo período que está vindo, né? Reativar, por exemplo, o SOSDA, que é uma iniciativa do nosso curso e do nosso DA para ajudar na saúde durante a noite. Também projetos da Diretoria de Direitos Humanos que serão citados logo mais, né? Alguns Cleiton, eventos. desculpa, estava interrompendo. Esse SOSDA, ele já está ativo, ele já começou, já tem um pessoal trabalhando, como é? É um projeto que ele esteve ativo no período passado. Ele foi pensado na primeira gestão, mas efetuado na segunda. É uma caixinha que tem algumas coisas de primeiros socorros, como band-aid, medidor de temperatura e outras coisas mais, como absorventes também para pessoas que menstruam. E ele fica na sala dos diretórios acadêmicos, e quem necessitar pode mandar mensagem no Instagram ou pode entrar em contato
no nosso privado mesmo, ou no nosso grupo geral do curso, mas também ele não se priva só ao nosso curso, está acessível para os outros também que precisarem. Isso já é um primeiro passo para que a gente possa dar suporte para a saúde dos discentes, docentes e técnicos da comunidade acadêmica em geral, né? Porque a gente sabe da deficiência que existe nesse sentido, né? Porque eu sempre, quando eu cito isso, eu lembro do episódio do nosso colega de trabalho, professor de Química, né, Renato, que faleceu dentro da unidade acadêmica, né? E eu não sei se, porque foi à noite, né? Que é mais a dificuldade é maior de acesso a essas coisas. Eu não sei se, no momento, se tivesse um médico, um enfermeiro, um combustível, se salvaria a vida dele, isso eu não sei. Mas serve como exemplo, né, de que a gente realmente precisa desse apoio, principalmente à noite. De dia a gente ainda precisa também. Eu acredito que ainda há falhas nesse sentido. Mas já foi um primeiro passo, parabenizar, e fico muito feliz por essa iniciativa de vocês. Pode continuar. Obrigado. Então, a gente viu, né, que existia essa falta de apoio em relação à questão da saúde, principalmente para o noturno. De dia ainda tem, né, ainda tem falhas, mas ainda tem. À noite a gente não tem. Sim. E aí a gente pensa em melhorar esse projeto, né, rever ele direitinho para ser mais acessível, porque o problema dele é que ele fica restrito à sala e às vezes a gente está em aula, né, e precisa sair da aula para auxiliar, e tendo um lugar mais acessível como a sala de apoio didático, acho que seria mais interessante. Sim. Aí a gente está revendo ele para poder efetivá-lo da melhor maneira possível. E além disso, a gente está pensando em outros projetos de cultura também, de fazer eventos maiores para trazer a cultura da universidade para a universidade, né? Momentos mais lúdicos também, porque a gente precisa. E também já estamos pensando aí na questão da semana de integração, né? De como vamos chamar esses novos discentes a vivenciarem o curso da melhor maneira possível. Ótimo. Quais são as outras carências, Cleiton? A questão de professores, contratação de professores. Eu sei que tem 2 meses que a gente conversou isso, o tempo ainda é curto, mas teve alguma contratação de professor nesse período, nesses 2 meses? Como é que está isso aí? Não, no momento não teve contratação ainda. O que houve foi a chamada de uma professora substituta para a cadeira de Libras, né? A cadeira já foi paga durante essas 2 últimas semanas, mas no momento é aquela mesma coisa que a gente já conversou, né? Sempre tem alguma falta de professor, às vezes é falta de substituto, e as pessoas vão pagando as cadeiras da forma que é possível em relação a isso. Ok. A questão da carência de livros, né? A gente discutiu isso também na Rádio Arte a gente já falou. Seria bom, eu tenho uma ideia aqui, a gente fazer um levantamento, né? Depois a gente pode fazer um levantamento na biblioteca. Quais são os livros que são mais direcionados para o curso de vocês? É claro que esse levantamento pode se estender para os outros cursos, eu acho que isso é bem interessante. E a gente colocar isso publicamente. Quais são os livros que estão faltando? Quais são as carências em termos de livros? Quais são os temas que deveriam estar sendo mais beneficiados com a chegada de livros na biblioteca, né? A gente pode fazer esse levantamento depois. Sim. Em relação a... Na área de linguística, será que tem carência de algum livro? Quais são os livros? Quais são os livros que seriam importantes, os livros físicos que seriam importantes estar na biblioteca, né? Aí no curso de agronomia, aí tem sei lá, erosão do solo, tema. Será que não deveria ter mais livros sobre o tema, né? Aí na química, né? Livros de físico-química. Aí faz um levantamento bem geral de todos os cursos, começando pelo de letras, né? Porque a gente já é uma coisa que a gente já começou a discutir para fazer esse levantamento. E aí o próprio DEAP também pode fazer esse levantamento, vai contar com o apoio da Rádio Arte, claro, eu posso também estar trabalhando nesse sentido, e a gente poder colocar publicamente isso, né? Sim, sim. A nossa diretoria de direitos humanos, ela vai trabalhar, né, em relação a isso, fazer alguns levantamentos
em relação às questões dos livros, às questões de como está a convivência dos alunos do curso dentro da UAST, através de forms que a gente já começou a pensar, para que a gente possa melhorar essa questão também, né? Porque acesso aos livros é algo, acho que para mim é primordial dentro do nosso curso. Sim. Apesar de termos a questão do digital, né, ter eles em PDF, a grande maioria a gente tem em PDF, mas muitas vezes é complicado de lê-los, porque eles são Isso. digitalizados, a letra fica borrada, enfim. Eu Não, mesmo, particularmente, não gosto. o Eu prefiro o estímulo à livro físico leitura, mesmo. eu acho que o estímulo à leitura vem do livro físico, do papel. É mais estimulante, né? Entendeu? É mais gostoso de se ler. Eu, pelo menos, tenho essa opinião, e eu acho que muita gente concorda comigo. Mais uma Os coisa meninos podem... Não, por mim, por enquanto, não. Eu vou dar espaço para os meninos falarem, né, para as meninas, você pode quiserem intervir em falar qualquer alguma momento, coisa. tá? Qualquer momento você pode intervir, quiser falar alguma opinião, alguma coisa, tá? Eu poderia passar aqui por a hierarquia para vice-presidente, mas como já falamos com a presidência, vamos deixar a nossa querida Carliana, que é vice-presidente, falar daqui a pouco, tá? Tá bom? Eu quero passar a palavra para o Wellington Araújo, que é diretor de assistência estudantil e direitos humanos do primeiro período. Seja bem-vindo ao ASH, Wellington, você que está recém-chegado aqui, tá? É um prazer tê-lo aqui na rádio. E gostaria de ouvir um pouco de você, tá? Sobre a importância do seu cargo dentro do diretório acadêmico. E se você quiser expressar alguma carência que você já tenha observado, que você acha que é importante para o curso, fique à vontade. Com a palavra, Wellington. Pronto, reiterando aqui, né, agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com o senhor professor Viana, todos os demais alunos, né, que estão assistindo. E, como já foi mencionado, né, sou diretor de Direitos Humanos e Assistência Estudantil, e é importante que as pessoas conheçam, de fato, o trabalho que é realizado e que a gente tem se esforçado para melhorar as carências do curso, como já mencionado, né, que são existentes. Algumas pessoas não possuem conhecimento acerca dessas carências, porém é importante que a gente exponha, né, para que para que todas as pessoas fiquem a par dessa situação e que a gente possa resolver esses problemas. E a Diretoria de Assistência Estudantil e Direitos Humanos cuida exatamente desse sentido de assistir, de fato, os estudantes, né, em todas as suas carências e não permitir que essas necessidades permaneçam. Então, é de fundamental e extrema importância que a gente busque de fato apagar, não deixar que seja existente por muito tempo e que talvez nem chegue a ser existente, né? Que a gente busque, antes de aparecer o problema, já uma solução, seja viável e que abranja toda a comunidade acadêmica. Agir de forma preventiva, evitando ter que fazer a correção, né? Interessante. Você, pelo que eu estou entendendo, você é aquela pessoa que vai escutar, né, a demanda de discentes, docentes, técnicos, enfim, da comunidade, e vai repassar essas demandas para a presidência, para a diretoria, não é isso? Sim. Ótimo. Com certeza é um trabalho muito importante, né? Você está fazendo essa comunicação, essa escuta, né? Você entender o que tá acontecendo, porque a gente sabe que Cleiton está ali na presidência, tem a sua ocupação, tem que estudar disciplina, tem que fazer prova, um monte de coisa, então tem que ter uma pessoa ali de apoio nesse sentido, é importante o seu trabalho, né? Então, Sim, com certeza. Essa parte do apoio, realmente, o DA busca sempre isso, né? Trabalhar em conjunto e um apoiando o outro. Apesar de ter ali a divisão dos cargos, né? A gente sabe que nem sempre o presidente ou a vice vão estar disponíveis. Então, por essa razão, tem os diretores, né? E os colaboradores também. Então, o DA trabalha em conjunto para que todos possam, de uma forma harmoniosa, estar aí representando todo o curso nas demais situações e eventos e outras outros eventos e questões que possam surgir. ótimo. Desejar sucesso para você nessa sua caminhada, tá? E qualquer coisa você pode intervir, né?
A gente vai continuar o bate-papo aqui. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Vamos começar agora com a vice-presidente, Carliana Santos, tá? Do 6º período de letras. Tudo bem, Carliana? Prazer tê-la aqui na rádio. Fale das suas carências, das suas necessidades dentro do curso, Carliana. Olá, bom dia. Como já me foi apresentada, né? Me chamo Carliana, sou vice-presidente do DA de Letras. E como o senhor já falou, já estive presente, né, na rádio, já apontei algumas coisas. Infelizmente, muita coisa não mudou. É só a questão da professora de Libras, né? E como eu já destaquei da última vez que estive aqui, eu acho importante falar sobre o atendimento médico à noite, que é um ponto muito importante. A questão das carências também dos livros na biblioteca, que pelo que eu percebi, foca muito na área da linguística, faltam muitas gramáticas, na área de ensino também. Isso são fatos que os professores falam bastante. Como o Cleiton falou, a maioria dos livros que a gente trabalha tem que ser em PDF e dificulta muito. Eu, particularmente, como Cleiton, eu odeio ler em PDF. Tanto que eu tenho um probleminha na visão, é horrível. Daí a gente vai se virando e espera, né, que com essa solução que o Senhor deu, da gente fazer uma lista e tudo mais, possa ser solicitado e atendido e que a gente possa ter acesso a mais livros, né, para facilitar a nossa vida. Carliana, é o seguinte, eu dei essa ideia do levantamento, eu acho bem interessante, e vou até aproveitar o gancho aqui para falar de uma ideia de um professor Felipe Reis. Eu não soube por ele, soube outra pessoa, foi o Felipe Reis que teve essa ideia de fazer um levantamento dos estudantes que já concluíram a UASH e que, de certa forma, começaram alguma pesquisa, e que essa pesquisa não foi colocada adiante com mestrado, com doutorado. Então, tipo assim, esse levantamento vai ser prioritário, né, para a gente já ter os livros de graduação, tá? Mas, ao mesmo tempo, seria interessante também a gente fazer um levantamento dos TCCs, dos trabalhos que foram iniciados e que não deram continuidade, para a gente apresentar para a sociedade o que é que já foi começado, o que é que já foi iniciado e o que não foi continuado, vamos dizer assim, né? Então, é um trabalho bem interessante também nesse sentido. Eu acho que o curso de letras também tem carência nesse sentido, talvez, eu imagino, né? Então, assim, é bem importante esse levantamento, tá? Inclusive, eu queria saber se literatura clássica, olha só, tem aqui o Romeu e Julieta, por exemplo, né? Então, assim, na literatura clássica, né? Tem muitos livros, tem poucos livros, tem livros que tem, é bom fazer esse levantamento, né? As pessoas lerem Machado de Assis, José de Alencar, os grandes escritores, né? Enfim. Sim, com certeza. É uma ótima ideia e a gente só espera que tenha solução. Sim, E sim. qualquer coisa, eu tenho certeza que Cleiton, né, o Wellington, estão super abertos e irão dar uma melhor ajuda e solução para isso também, junto com a gente, né, todo mundo do DA. Eu espero que vocês me desculpem por questão da minha voz, ela tá até um pouco rouca, Tudo bem. mas é isso, eu gostei muito das sugestões e vamos colocar para frente, né? Quer continuar mais alguma coisa? Falar mais alguma necessidade para o curso que você tem em mente? Por enquanto, não. No decorrer da conversa, caso eu tenha alguma coisa a pontuar, eu levanto a mão. Ok. Passar a palavra agora para a paraibana Giovana Gomes, diretora de comunicação. Seja bem-vinda, do 4º período de letras. Seja bem-vinda à Rádio Arte, Giovana. Muito obrigada. Fale um pouco do seu trabalho dentro do diretório, a importância do seu trabalho, Giovana. Bem,
O diretório de comunicação, ele nasceu de uma necessidade que a gente tinha, principalmente de se informar dentro do nosso curso. Até porque, principalmente para quem é ingressante, se informar sobre o curso de letras, o que é que precisa ser feito dentro do nosso curso, algumas coisas como assinaturas do SIGA, acesso a sites, acesso a questões com professores, tudo isso ficava, às vezes, muito confuso, muito nebuloso, principalmente para quem ingressava. E aí, o diretor de comunicação, ele nasceu a princípio com essa necessidade de ajudar quem não tinha essas informações pelo meio da comunicação. Ótimo. Então, basicamente, o nosso diretório, ele age assim, né, sempre auxiliando os alunos ao máximo dentro do Instagram. E agora a gente está com novas iniciativas tentando trazer conteúdos diferentes para que todo mundo consiga se identificar, principalmente com o curso e com o DA. Ótimo. O seu trabalho está muito associado, está muito ligado ao trabalho do Wellington, né? Porque o Wellington vai ouvir as demandas, vai repassar todas as informações, e você, de certa forma, vai fazer a comunicação de tudo isso, né? Então, vocês vão trabalhar, eu imagino que vocês vão trabalhar em conjunto, vocês dois, né? E o interessante é que a diretoria de comunicação surgiu contemporaneamente à Rádio Arte, né? Que a Rádio Arte surgiu com o intuito de informar, Exatamente. de comunicar, né? De apresentar os trabalhos dentro da universidade, de diversas formas, né? São vários trabalhos que podem ser apresentados. E o seu cargo como diretora de comunicação surgiu quase que no mesmo tempo, né? E nós temos um trabalho muito similar, né? O que você vai fazer é mais ou menos o que eu faço na Rádio Arte. Não é verdade? Só que dentro do nosso núcleo de comunicação, a gente acaba dividindo bastante as tarefas. Sim. Porque quando a gente vai lidar com comunicação dentro do nosso curso, a gente lida com muitas áreas, sabe? Primeiramente, tem as áreas dentro do nosso DA, que é a de Tamires, que não está presente aqui, que ela é diretora de cultura. Aí tem o pessoal de recursos humanos. Então, tudo que eles precisam, e eles precisam comunicar para o pessoal do nosso curso, eles acabam passando para a gente. Faz uma postagem. E a gente acaba tendo que estudar formas de como passar informações que são necessárias, como, por exemplo, vai ter o ingresso de novos estudantes nesse semestre. E vão ter as datas de assinatura do SIGA, de assinatura de termos e etc. E aí vão nos procurar para tentar desenvolver a melhor forma de passar essa mensagem. Então, acaba sendo um trabalho que envolve todo o DA, de uma certa forma. Sim, sim. E meu Ok. trabalho como diretora acaba sendo literalmente designar quem faz o quê para que a gente consiga ter essa simbiose e acabe dando tudo certo. Ótimo. Desde já sucesso também no seu trabalho, tá? Parabenizar pela ideia de colocar justamente esse cargo, né? Que é importantíssimo, né? Tá? Mais alguma carência? Vocês querem falar mais alguma coisa? Cleiton, Carliana, Giovana, Wellington, fique à vontade. Eu queria só comentar sobre a questão da biblioteca, porque sempre se fala, né, que faltam livros para o nosso curso, mas eu sinto que tem um problema ainda maior que a falta de livros, que é o fato de nós, estudantes de letras, não, principalmente quem é de fora, não ter acesso pleno à biblioteca à noite. Porque acontece o seguinte, a biblioteca ela fica aberta prioritariamente durante o dia, e aí, para os estudantes à noite, que só tem esse período da noite para visitar o Arte, para assistir às aulas e para ir para a biblioteca não está aberta e disponível durante todo o período, que é das 7 até as 10 horas da noite. A Porque biblioteca, se eu não me engano, ela. Oi? 8h30, eu acho que fecha, né? É isso? 8h30, fecha. E aí eu acredito que esse, para além da falta de livros para o nosso curso, também é um problema muito grande. Até porque, como é que o curso que mais lida com livros, mais lida com escrita, que é o curso de letras, não tem acesso à biblioteca à noite? Então, esse é um ponto assim que eu vejo que é discutido, mas não tão discutido, e que para mim faz muita falta, principalmente eu que sou de fora. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que poderia estender um pouco mais mesmo. Não digo até as 9h50, mas pelo menos até 9, 9h15, ou até, sei lá, 9h30, sei lá, poderia ser estendido um pouco mais mesmo. Isso também já observei, realmente. Eu não sei se é
falta de funcionário para poder fazer uma escala mais diversificada de funcionários? Eu não sei exatamente qual é o problema. Quando Mas, eu... o que tu quer falar, né? Fale, Cleiton. Esperar a Giovana terminar o raciocínio dela, aí eu falo. Conclua, Quando eu pergunto... Ui, posso falar? pode concluir, Quando, Giovana. quando eu perguntei para. Faz um tempo já que eu havia perguntado para aquele pessoal que fica na recepção da biblioteca por que não abrir até 8, 8h30, me falaram algo como eles já ficarem o dia todo, sabe? Então, eu acredito que seria uma questão de remanejar horários para que a biblioteca ficasse mais tempo disponível para o pessoal de letras. Só que aí entram muitas problemáticas, igual o que entra também na questão da saúde, da gente ter disponibilidade a médicos e a uma estrutura para a saúde, que é a falta de pessoal e a falta de organização com o horário. Então, eu fico assim, eu fico refletindo sobre, porque o pessoal da noite, no geral, sente que é um pouquinho deixado de lado nessa questão, se sente um pouco sem apoio nessa questão. E outra coisa, né? Muitos de vocês à noite chegam 7 horas da noite, digamos. Alguns chegam até mais de 7 horas. Eu chego E 7 horas aí, da noite. você só E tem basicamente 1 hora e meia, você só tem 1 hora e meia para acessar a biblioteca, fora que você vai ter que assistir a aula. Muitos chegam, já vão para o RU, porque do RU vão para a aula, e aí praticamente não tem tempo para ir para a biblioteca. Tem que ir num horário diurno. Mas muitos não têm condições de ir no horário diurno, ou porque trabalham, ou porque moram longe, e entre outras coisas, né? Entre outras questões. E realmente é complicado mesmo. São 5 tem cursos. alunos já. 9 cursos, são 5 à noite. Então, assim, a biblioteca no geral, ela é mais beneficiada para 4 cursos, e 5 cursos ficam restritos a esse horário. Tem alunos na minha sala que nunca chegaram a ir de fato na biblioteca, sabe? E quando foram, foi bem tipo no início do período, porque não tinha aula e aí resolveram explorar a universidade. Então, acho que é uma perca muito grande para o pessoal que estuda à noite, porque a gente acaba não aproveitando toda a estrutura que a universidade tem. E aí fica muito limitado a chegar do seu carro, ir direto para a sala de aula, sair e esperar para voltar. Você acaba não vivendo a universidade como quem estuda de manhã e à tarde acaba vivendo também. Sem dúvida. É uma questão bem interessante. Cleiton, Então, só querendo pontuar realmente essa questão, né, da biblioteca, e não está restrita só a ela, essa questão de horário. Infelizmente, como acho que já percebido por todas as pessoas da UAST, os cursos noturnos, eles são colocados de escanteio. É algo que a gente bate na tecla desde sempre. Uma promessa da nova gestão, né, da UAST, da diretoria, foi rever essas questões, rever os horários dos serviços que aconteciam prioritariamente durante o dia, para que à noite eles pudessem acontecer também, né? Eu tenho visto, sim, uma diferença em algumas coisas, como, por exemplo, a mudança dos blocos da sala de apoio didático, por exemplo, que ficou mais próximo de todos os blocos ali dos sim, estudantes, sim. né? Mas ainda falta essa questão mesmo de remanejar horários para a biblioteca, de ver essa questão da saúde, de remanejar horários para os médicos e enfermeiros também, não só a saúde física, mas a saúde mental também, né, por conta das psicólogas. E aí não cabe só a nós alunos cobrar, né, cabe também a direção, a COGE, cobrar a reitoria para que esses serviços possam ser colocados realmente em prática. Infelizmente, a gente hoje, não só hoje, né, mas a educação no Brasil ela é totalmente desvalorizada, e aí acaba que tudo que vem de recurso é o mínimo do mínimo, e o que eles podem cortar da gente, eles cortam, e aí acaba a gente se encontrando nessas situações, né, de falta de funcionários também exaustos de trabalhar, pegando muitas horas de trabalho, e aí acarreta, no final, os alunos que não têm um ensino pleno do que eles estão procurando dentro da universidade, uma vivência interessante,
que vai realmente fazer com que você queira permanecer nos cursos, queira finalizá-los, e aí acaba desmotivando a gente. Os professores, acredito que eles também se desmotivam um pouco, porque tenho certeza que eles querem passar os assuntos e o que eles planejam da melhor forma possível e também não conseguem. Então aí entram N coisas que acabam caindo em uma só, que é os grandes, que não entendem muita coisa, não escutam nós, e nós somos os mais prejudicados, né? Sim, sim. A construção ali do anexo poderia ter sido pensado numa estrutura de uma mini biblioteca, né? Pelo menos assim, que fosse uma mini biblioteca direcionada para os cursos noturnos, porque o estudante noturno sai do bloco 1, ou do bloco 2, ou do bloco 3, e tem que se direcionar, dirigir até a biblioteca, que é distante, né? Sim, Porque o tempo já é restrito, 1h30. Digamos que seja um pouco mais de 1h30, porque alguns chegam um pouco antes de 7 horas. Já tem o tempo de aula, né? Tem o tempo do RU, tem o tempo de outras coisas, né? Então, acho que uma mini biblioteca ali no anexo, se for possível, ou em outro local, eu acho que fica como uma sugestão. sim, seria uma solução, né? Viável, acredito eu, porque os professores, eu acredito que eles têm muitos livros também guardados em casa, alguns sem utilizar, então eles poderiam também doar esses livros, né, para os alunos. Aí teria que ver também a logística, né, de uso, para que Sim, também a consciência dos alunos, para que eles não rasurassem os livros, etc., né, sim, sim. um uso coletivo, porque também tem isso, né? Infelizmente a gente sabe que tem Infelizmente, esse alguns problema, hein? alunos Exato. que são complicados, né? Mas seria uma solução para, pelo menos, momentânea, né? Para que a gente Sim, pudesse amenizar um pouco isso. claro. Estamos aqui na reta final do primeiro vídeo, tá? Nós estamos falando das carências, das necessidades, das demandas do curso de letras. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa em questão? Wellington, Giovana, Carliana, Cleide, fica à vontade. Eu acredito que foi tudo devidamente colocado, né, aí pelos excelentes companheiros, né? Só ressaltando mais uma vez que todas essas questões de fato merecem ser dadas mais atenção e resolvidas o quanto antes, porque a gente que é universitário sabe. Eu, apesar de estar no primeiro período, né, já posso perceber aí algumas carências e dificuldades, né, que são presentes. E os veteranos, de fato, que enfrentam mais essas dificuldades, que já estão expostos há mais tempo a isso, com certeza aguardam há bastante tempo por uma melhoria e pela resolução desses problemas. Então, se os calouros já percebem, os veteranos com certeza já querem de fato e esperam, né, aguardam com certeza que sejam resolvidos esses problemas. E com certeza é o que nós esperamos também, todos como unidade acadêmica e como demais servidores e etc., que também estão incluídos na unidade acadêmica, né? O país como um todo. A gente sabe que a dificuldade não se restringe apenas ao município de Sertalhado nem ao estado de Pernambuco, né? É uma coisa Sim, nacional. Então, de fato, que seja resolvido esse problema o quanto antes para que seja mais harmoniosa essa construção do ensino superior. ótimo, Wellington. Beleza. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu colocar só aqui fazer algumas indicações de livros, tá? Tem aqui um livro infantil, já que estávamos falando de livros, né? Tem aqui o Tatu Balão, ó, para quem tem filhos, filhas, para quem tem sobrinhos ou sobrinhas e querem iniciar na leitura, está aqui o Tatu Balão. Conheça a história deste Tatu Bola que tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão, né? Então, está aqui a indicação. Sônia Barros, a escritora, a ilustração de Simone Matias, tá? Fica como indicação. Para o público infantil, né? Para o público juvenil, Diário de um Banana, disco bastante vendido, tá? Best-seller do New York Times, tá? Também disponível em e-book, tá? Esse livro, Diário de um Banana, tá? Faça o que quiser, só não pergunte a Greg Rifley
como foram suas férias de verão, porque ele realmente não quer falar sobre isso, e outras coisas mais, tá? É um livro bem interessante para os jovens, tá? Tem um clássico, Romeu e Julieta, tá? Aqui de William Shakespeare, tá? A gente estava falando aqui de livros clássicos, né? A carência de livros na biblioteca, tá? Tem um livro que eu acho bem interessante, que une a literatura com a matemática, que é O Enigma do Infinito, de Jacques Fuchs e Raquel Matsushita, tá? Da Torre de Babel sai o conflito essencial desse texto-ensaio, a língua que se multiplica, os cálculos que erguem a estrutura arquitetônica em sua ambição de tocar os céus. Não há uma narrativa formal, ou melhor, cada capítulo narra uma face da conjunção entre matemática e literatura. O autor retira da literatura a matemática, seus símbolos, sua racionalidade, e coloca na matemática a poesia da literatura, ao buscar a razão do infinito no tempo e no espaço. Uma leitura bem interessante, que o Enigma do Infinito fica como indicação. E como não poderia deixar de ser, eu quero indicar um livro de matemática, tá? Eu que sou da área de matemática, sou professor de matemática, além de ser coordenador da rádio, tá? Manual de sequências e séries, tá? Tem várias equações, várias fórmulas, tem muita aplicação às sequências e séries, fica como indicação de livro de matemática, tá? Vamos encerrar esse primeiro vídeo, vamos já fazer um segundo vídeo, vou falar de mais demandas para o curso, tá? Vamos falar da problemática dos transportes e falar um pouco dos eventos relacionados ao curso de letras. Agradecer a todos pela participação nesse primeiro vídeo e daqui a pouco a gente volta com o segundo vídeo. A Rádio Haste é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco.